Quem tem sede pela palavra de Deus? Você sabe que eu sempre falo, isso aqui, existe uma mesa espiritual aqui preparada. Você não vê com os olhos naturais, até porque você é crente, diga crente. Você vive pela fé. E viver pela fé não é viver pelo que vê. Porque tudo que você vê vai deixar de existir. Essa cadeira um dia deixa de existir. Esse prédio deixa de existir. Mas aquilo que é espiritual nunca vai deixar de existir. Até porque tudo que você vê foi feito daquilo que você não vê. Isso é viver pela fé. Amém? E hoje você não está vendo a mesa, mas existe uma mesa espiritual aqui. E essa mesa vai ser liberada e você come o tanto que você quiser, o tanto que você estiver disposto de comer, de se alimentar. Deus tem um maná para liberar para você aqui, um pão vivo que desceu do céu, que é Cristo. Tem uma água aqui para você matar a tua sede, que é o Espírito Santo da verdade. E nós vamos falar sobre a presença do Espírito Santo. Nós falamos manifesto, nós falamos domingo passado, né? Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre a manifestação do Espírito Santo, que é através da presença de Deus também, e hoje nós vamos continuar falando do Espírito Santo. Amém? Eu espero que você esteja receptivo para essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Para nós começarmos aqui, eu quero ler em Gênesis capítulo 1, versículo 4, 5. Faz o seguinte, vamos fazer invertido. Vamos colocar Gênesis 1, do 1 até o 5. Eu vou ler direto hoje, agora, no segundo culto. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava como? Sem forma, vazia, e havia o quê? Diga, estava tudo escuro. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, que é o Espírito, e o Espírito de Deus, ele o quê? Pairava sobre as águas. O próximo versículo, vamos lá? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Próximo versículo diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Próximo versículo: chamou Deus luz dia, e as trevas noite. Houve o quê? Espera aí, não houve dia? Houve o quê? Então quando Deus começou, houve tarde? Não houve dia? Diga tarde. É o que está dizendo ali, né? Chamou Deus dia e as trevas. E as trevas. Noite. Houve o quê? Então não começou com manhã, começou com tarde. E essa tarde, quando você vai para o original, ela diz noite. E houve tarde, manhã, primeiro dia. O primeiro dia começou quando? Diga tarde. Deus visitava o homem na tarde, para a noite. Diga para a pessoa do lado assim, diga: Deus começa com a noite. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que é viva, essa palavra que é Cristo. Pai, nós honramos a tua presença, nós queremos, Pai querido, aqui abrir o nosso coração, porque a tua palavra é poderosa, poderosa, Senhor Deus, como semente, e eu tenho certeza que os corações estão preparados aqui, terras férteis, Pai, aonde a tua palavra, Pai querido, vai ser liberada, e o Espírito Santo é que tem poder, Pai, de gerar essa palavra, fazer com que essa palavra venha, Senhor Deus, de poder trazer luz, trazer revelação, porque a palavra de Deus é poderosa, Pai querido, para transformar todo aquele que nele crê. Espírito Santo, tens plena liberdade aqui nessa manhã. És o nosso convidado, não, és o Deus residente, mas é convidado também a se manifestar aqui nessa manhã, Pai, porque nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Te damos honra e glória no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Interessante que a palavra de Deus disse que houve tarde depois que Deus fez todas as coisas. Não houve dia, houve tarde, houve noite. E o próximo dia, né? Quando eu entendo isso, irmãos, eu vejo a palavra de Deus que a Bíblia diz que o Espírito pairava. O Espírito pairava sobre a face, né? Sobre as águas. E havia trevas, havia noite, estava tudo escuro, sem forma. E quando Deus começa a dizer, o Espírito Santo começa a trazer essa existência, a materializar aquilo que Deus está falando. Toda palavra, ela é uma semente. Toda palavra, ela gera. Toda palavra, ela vai cumprir aquilo que ela foi designada. Por isso que eu digo que essa palavra hoje, ela está encontrando um endereço que é o seu coração. E ela é poderosa para transformar, porque são semente. Por mais que leve às vezes um tempo, por mais que tenha o tempo da espera, da fé, para você perseverar, mas é certo que toda semente ela gera. Essa palavra hoje ela vai gerar no teu espírito, porque a palavra que eu estou falando aqui é espírito e ela tem vida, e se tem vida ela cresce, se tem vida ela se manifesta. Sabe que uma das coisas mais importantes para mim, para você, depois que nós aceitamos a Jesus, é aprender a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que trouxe Deus, né? Deus fala de Cristo através do verbo que é a palavra, e o Espírito Santo através dessa ação gerando todas essas coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eu disse domingo passado, uma pessoa, eles são três pessoas em um só, mesmo querer, mesma vontade. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, Deus não começa pela manhã, Deus começa pela noite. Gênesis, a contagem aqui do dia, quando inicia e diz, e houve tarde. E quando Deus fala que houve tarde, Deus está trazendo para nós algo que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós damos muita importância para o dia, mas esquecemos daqueles últimos momentos que nós estamos às vezes pronto para ir para a cama, para descansar, esquecemos de entregar a Deus o nosso dia. Quando eu olho a palavra de Deus aqui, eu posso ver que o Espírito Santo, né, a qual é o nosso Consolador. Você sabe que Jesus, quando Jesus caminhou aqui na terra, Jesus realizou as obras através do Espírito. Jesus caminhou sobre as águas através do Espírito. Jesus manifestou tudo que Ele manifestou através do Espírito. E quando Jesus ia partir, Ele disse, eu vou rogar o Pai e Ele vos mandará o outro, o Consolador, o Espírito da verdade. Até parece que o outro, né? Mas não, eles eram o mesmo, mas era o outro. Sim, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo. E Ele falou assim, e eu vou rogar o Espírito, o Pai, que Ele envie o Espírito Santo, e Ele vos fará você caminhar e lembrar todas as verdades, fará você caminhar, porque Ele estará convosco todos os dias. O Espírito Santo está conosco todos os dias, e o Espírito Santo é a pessoa mais importante que caminha conosco todos os dias, porque ninguém conhece Deus como Deus mesmo, e o Espírito Santo, Ele é Deus. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 2, 9 a 11. Diz assim, Paulo escrevendo, Paulo vai dizer algo muito interessante. Porque se você quiser conhecer a Deus, se você quiser conhecer a mente de Deus, é através da pessoa do Espírito Santo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou aonde? No coração. Quando Deus fala, Deus não fala na sua mente. Vou dar uma parada aqui. Você sabe por que tua mente é assaltada de pensamentos, e tem pensamentos que você tem vergonha desses pensamentos? Porque Deus não fala na sua mente. Esse pensamento não é Deus, esse pensamento é do diabo. Pensamentos maus não vêm de você. Pensamentos maus têm origem, é o diabo colocando esses pensamentos na sua mente. Porque quando Deus fala no coração. O coração do homem é o receptor. Deus quando através do Espírito Santo nos uniu, Ele nos uniu no espírito interior. E o espírito interior, que é o homem interior, qual Paulo fala, esse homem interior é onde o Espírito habita. E esse espírito é a parte mais profunda, e podemos chamar também de coração, aonde Deus habita. Mas olha aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou aonde?
Não é na mente, diga, não é na mente. É no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, peraí, nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem. Então, como que eu vou saber se nem olho viu, nem ouvido viu? Mas aqui vai dizer o próximo versículo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, olha esse aqui, meu poderoso, a todas as coisas prescruta, ele sabe todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, ele conhece os pensamentos, o Espírito Santo que é Deus, ele sabe o pensamento de Deus. E ele continua, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio o saber no Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Diga para a pessoa do lado, somente o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Se você quiser conhecer a Deus, a primeira coisa que você precisa é saber que o Espírito Santo é uma pessoa. É saber que Ele habita em você. E é saber que Ele precisa ser reverenciado. A presença deles. Eu falei isso domingo passado. Mas quando eu entendo a revelação não vem da mente. Tem muitas pessoas que têm muito boas ideias na mente. Pessoas incríveis, têm uma mente naturalmente incrível. Posso falar de muitos homens. Você vê homens que criaram coisas, tudo... Eles têm uma mente incrível. Você vê, né? Porque quem não tem o Espírito de Deus, irmãos, não tem a mente de Deus. Eles podem ter boas ideias naturais. E as coisas até você vê, né? Uau, criou isso. Falar de Elon Musk, né? O X, nossa, agora fez o foguete da ré, né? Os carros elétricos. O cara é um gênio naturalmente falando. Mas ele não conhece a mente de Deus. Ele não conhece os segredos de Deus. E Paulo, quando vai falar do mistério oculto, ele vai falar sobre o mistério oculto, e as riquezas estão todas em Cristo Jesus pela revelação do Espírito Santo. Você não pode conhecer o Filho se o Espírito não revelar, porque a obra do Espírito Santo, ele veio aqui para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado é quando você ainda não aceitou o Senhor. Se você já aceitou o Senhor, o Espírito Santo não está te convencendo de pecado, não. Ele já te convenceu que você um dia precisou levantar suas mãos e dizer, eu era um pecador e eu preciso do Senhor. Todo mundo que confessa Jesus já foi convencido do Espírito. O Espírito não é o diabo que fica te condenando de pecado. Ele veio, né? Ele veio por causa do mundo, né? Por causa do pecado, da justiça. Justiça por quê? Justiça porque eu vou para o meu Pai. O que ele está dizendo? Você não vai me ver, mas você vai entender que eu vou morrer. E toda vez que você lembrar de mim, você vai saber que eu morri e ressuscitei. Eu sou a sua justiça. Eu paguei pelo preço dos teus pecados, já está pago. Eu vou te convencer hoje, todos os dias, que eu sou a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que os meus pecados foram pagos na cruz. Então o Espírito Santo, a obra do Espírito para o crente, é te convencer todos os dias que você foi justificado pela maior entrega no Calvário, que foi a obra de Cristo. E o mundo, porque... Não o quê? E o diabo porque já está condenado. O diabo já está sentenciado. O diabo já era, irmãos. O diabo já está debaixo dos nossos pés. Mas eu quero te falar, o Espírito Santo está aqui para estar com você todos os dias. O Espírito Santo não é aquela pessoa que fica todo dia, porque às vezes a nossa mãe, né, sempre nos lembra do erro, né? Você não fez isso, menino, você não fez aquilo, você não fez... Eu vou falar, o Espírito Santo não é essa pessoa. O Espírito Santo está toda vez te dizendo, oh, você é amado do Pai, você é a justiça de Deus, você é uma nova criatura, você não condiz essa vida, você tem que aprender quem você é, e isso te leva a você a conhecer a Deus, a forma que Deus te vê. Porque a forma que Deus te vê não é a forma que eu te vejo no natural. Às vezes você pode olhar para mim, eu tenho falhas. Eu olho para você, você tem falhas. Mas Deus não nos vê na carne. Deus nos vê no Espírito. Porque o Espírito já está pronto. Amém? A obra de Deus foi realizada no Espírito. Amém? Glórias a Deus. Mas vamos aqui. Interessante que quando eu li esse versículo em Gênesis, a Bíblia diz que Deus começa a contar o dia com a noite.
Isso é muito importante, porque a noite foi dada para a restauração. A noite foi dada para o descanso. Na Bíblia, o princípio do descanso é muito importante. Cristo hoje é o nosso descanso. E isso quer dizer o quê? Pastor, isso quer dizer paz, alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Quando eu caminho no Espírito, eu caminho em paz, eu caminho em vida. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo que a noite é muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, quando vão depois de um dia de trabalho, um dia exausto, resolvendo tantas coisas, elas vão para a cama e elas não conseguem dormir, elas não têm paz, elas viram de um lado, elas viram de um outro, e parece que os pensamentos começam a vir na mente dela, preocupações, medos, às vezes até mesmo pessoas que você não perdoou começam a vir, e eu quero dizer para você, perdoa essas pessoas, para você dormir em paz, amém, libere, porque Ele nos perdoou, você não tem direito de não perdoar. Mas eu quero dizer, muitas das vezes na noite, as pessoas começam agora a uma guerra, porque a atmosfera do nosso sono determina a força que eu vou viver o dia. Se eu não descansar, se eu não dormir bem, o meu dia não vai ser um dia produtivo, não vai ser um dia onde eu vou, vencer obstáculos. E eu quero falar para você, existe algo que eu tenho que entender, eu preciso entregar o meu primeiro momento ao Deus, e o primeiro momento é na viração do dia, porque a Bíblia diz que Deus visitava também Adão, não era cedinho nas 9 da manhã, mas era na viração do dia. O judeu, o dia começa a contar para ele na viração do dia, amém, glória a Deus. Então você tem que aprender, não só entregar as suas manhãs ao Senhor, mas entregar o seu primeiro dia, que começa quando você às vezes vai fechar os seus olhos e descansar, eu vou falar uma coisa, e descansar é deitar e dormir em paz, não é ser roubado pelos pensamentos, pela ansiedade. Pessoas hoje não conseguem deitar a cabeça e dormir, porque existe uma guerra espiritual que ela não para. O seu corpo descansa, a sua mente muitas das vezes descansa, mas o reino do Espírito não para. Deus não dorme, aleluia, os demônios não dormem. Existe algo que eu não posso ignorar, mesmo eu dormindo, eu vou entender que o Espírito Santo está comigo, e eu vou entregar aquela noite, eu vou falar: Espírito Santo, em paz eu me deito, e em paz eu descanso, porque só Tu faz me repousar em paz. Eu tenho que aprender a convidar o Espírito Santo em todos os momentos. Vou falar algo aqui científico, algo que médico sabe, você talvez sabe, mas só para você entender, porque, irmãos, é algo tão poderoso quando você chama a presença de Deus para a sua noite. A presença manifesta de Deus para a sua noite. Você sabe que os principais pontos da importância do sono, quero falar para você aqui. O que acontece quando você tem uma noite que você dorme bem? Existe uma restauração física. O seu corpo é restaurado, tecidos do teu corpo são reparados, são fortalecidos, o seu sistema imunológico regula, os hormônios ficam ajustadinhos. E o que promove isso? Que as suas células também são recuperadas. Mas quando você não tem um sono bom, isso não acontece. Sua saúde mental, a sua mente, a forma que você pensa, também quando você tem uma noite de sono, e ela é consolidada. O que acontece? Memórias vêm, facilita você a aprendizagem. Você sabe que de manhã é a melhor hora que você começa a aprender, porque a sua mente está ali renovada, para um próximo dia. Mas tem gente que já acorda com a mente carregada, porque não confia no Senhor. Entregar a noite ao Senhor é entregar os primeiros momentos do seu dia ao Senhor. Interessante que também quando eu descanso, existe algo que os médicos falam, que é a regulação metabológica. Isso afeta o meu sono, ele desregula o meu apetite, que leva ao ganho de peso, que leva a diabetes. Isso tudo estou falando de noite de sono, irmão. Saúde cardiovascular. O que acontece? O sono reduz a pressão arterial, a inflamação, diminuindo o risco de doenças. Segurança. Quando uma pessoa não descansa bem, ela vai dirigir, ela começa
a ser um perigo. O teu reflexo não fica bem. Você fica mal. E o diabo sabe disso. E é por isso que o diabo, muitas das vezes, ele quer atuar na hora que você acha que está dormindo, mas ele não está. Agora, pastor, o que eu faço com tudo isso? Você precisa criar um novo hábito. Eu sempre oro pelas manhãs. Eu sempre, quando vou começar o meu dia, eu oro, eu leio a palavra de Deus, mas eu quero desafiar você. Não pela manhã, antes de você dormir agora. Antes de você fechar os seus olhos, nos primeiros momentos do seu dia, porque Deus começa na viração do dia. Nos primeiros momentos, você vai entregar o Senhor aquela noite. Você vai entregar ao Senhor e vai dizer: Senhor, eu vou deitar aqui, eu vou descansar, porque eu vou perceber a Tua presença, Espírito Santo, manifestada aqui. E você pode dizer ao Espírito Santo: ah, pastor, mas o Espírito Santo... Eu vou falar assim: ele precisa ser convidado. Ele não é intrometido. Ele não entra onde você não chama. Ele não faz o que você não pede. Não. Ele é uma pessoa, você precisa aprender a se relacionar com Ele. Eu falei que Ele não pode ser ignorado. Eu falei domingo passado que muitas vezes nós ignoramos a presença do Espírito Santo. Às vezes não percebemos Ele. Fazemos tudo. Uma das coisas, irmãos, que é forte na sua vida é a sua decisão. E a sua decisão é algo que Deus te deu para você. Deus te deu a decisão de você clamar por Deus ou não, de convidar o Espírito Santo a fazer parte do seu dia, da sua agenda, ou colocar ele de lado e falar: não, eu vou resolver tudo. E aí ele se torna o seu contato de emergência. Quando o problema vem, você chama ele. Ele conhece a mente de Deus. Ele quer revelar os segredos ocultos para você. Você, irmãos, tem muitas pessoas que prosperam, amém, com a mente natural, mas eu quero dizer para você, tem homens que prosperam não é com a mente natural, mas é com a mente de Deus, é com o Espírito, é Deus trazendo a revelação. E eu tenho certeza que essa igreja, ela vai prosperar, não porque homens que têm mente brilhante, mas homens que têm um coração cheio da presença do Espírito Santo, que traz luz para a mente e traz revelação a cada dia. Deus, irmãos, sabe aquele dia que você não consegue resolver as coisas e você tinha que resolver? Às vezes você vai cansado, fala: meu Deus, eu preciso resolver isso. E aí você tenta resolver de noite. De noite não resolve. Você tem que aprender a confiar e a colocar nas mãos do Senhor. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O outro dia você vai falar: não, era só fazer isso, era só fazer aquilo, era só ter feito isso, porque ideias novas virão no outro dia. Mas você vai ter que aprender a entregar esse momento ao Senhor, a chamar o Espírito Santo, a fazer parte da sua noite. Falamos para Ele: faça parte do meu dia. Mas precisamos, as últimas palavras antes de dormir são poderosas. Você sabe que tem pessoas que às vezes ficam, e tudo bem, assistindo filmes, né? Ou de guerra, ou de terror, e aí fica até horas da noite. Sabe o que vai acontecer? A sua mente continua trabalhando naquilo ali. Ou você está lá olhando, em vez de falar com o Senhor, você está pegando lá e olhando a vida dos outros e vendo que alguém comprou uma casa, um carro e você não comprou nada. E aí você fica depressivo e daqui a pouco você vai dormir, você não tem uma noite de sono de bom. Aí eu te pergunto: por quê? Porque esses pensamentos ficaram dentro de você. E aquilo ficou regendo a sua noite. Mas quando você convida a presença do Espírito Santo a se manifestar, Ele manifesta durante a noite nos teus sonhos. E Deus vai te trazer sonhos e revelações e direções durante a noite. As maiores experiências dos homens de Deus não foram durante o dia, mas foram dormindo. Nós vamos daqui a pouco ver aqui. As maiores experiências. Por quê? Porque Deus não dorme, mas Deus trabalha quando eu durmo. E quando eu trabalho, Deus dorme. Não, Deus não dorme. Aleluia. Mas Deus ama te abençoar quando você está sossegado.
Quando você está na quietude, não é na agitação que Deus vai fazer. É quando eu consigo entregar ao Espírito Santo todo. O meu fardo, a minha preocupação, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Irmão, eu quero declarar, você não vai precisar de remédio para dormir. Você não vai precisar não de coisa depressiva. Você não precisa. Você precisa convidar o Espírito Santo a manifestar a presença dEle. Eu creio no poder de Deus, irmãos. Eu creio. Deus projetou o sono para ser um lugar de descanso. Um lugar de descanso, um lugar de revelação. Eu disse que toda palavra são semente. As últimas palavras, sim, elas são importantes. Fica na sua mente, no seu consciente. Por isso que você precisa declarar a palavra de fé quando vai dormir. Palavra de Deus quando vai dormir. Essas palavras vão ficar ecoando dentro de você. Essa noite eu fui dormir e coloquei, são 8 horas de palavras, com uma chuvinha no fundo. E as palavras só promessas de Deus. Serão abençoados ao entrar, ao sair. E eu estou dormindo e a minha mente está lá, abençoada ao entrar e ao sair. Onde colocar as mãos vais prosperar, porque eu sou teu Deus, eu sou contigo. E aí você descansa quando você acorda de manhã, suas forças. Irmão, eu fui dormir, era meia-noite, acordei 5 da manhã. Falei, meu Deus, por que eu acordei? Porque eu já estava renovado. Falei, meu Deus. Eu dirigi o dia todo quase. E estou aqui renovado. Porque aprendi a convidar esse amigo maravilhoso a fazer parte da minha noite. Antes de dormir, chama Ele. Quando acordar, chama Ele. Quando sair, chama Ele. Quando for dormir, o seu sono é momento de encontro divino com o Senhor. Você se encontra com Ele também de noite nos sonhos, aleluia. Eu oro para meus filhos, falo, meus filhos, vocês vão ter experiência com o Senhor quando vocês dormir. O Senhor vai revelar coisas grandes e ocultas, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto trabalha. Enquanto o quê? Descansa. O descanso é algo sobrenatural, irmãos. O diabo tentou parar o descanso de Deus, mas Cristo desceu, se encarnou, veio à terra e rasgou o véu de alto a baixo e nos deu a paz. Hoje nós estamos em paz, mas o diabo não desiste ainda. Ele tenta todo dia tirar a sua paz. Aleluia. Eu posso falar de homens de Deus, homens como José. Você encanta com José do Egito, sim, um homem incrível. Teve um sonho pela noite. Deus mostra todos os seus destinos, todo o seu destino profético foi revelado para José. Foi quando ele dormia, quando ele descansava. Abraão, Deus mostra a sua descendência quando ele descansava, dormia. Deus traz projetos para ele, Deus traz uma visão para ele quando ele descansava. Paulo, quando dormia, ele via um homem que Deus enviava até ele e orava por ele. E esse homem que veio orar por ele também, quando dormia, Deus deu um sonho para ele que ele estava indo orar por Paulo. Ananias, você sabe a história. Os dois tiveram um sonho, um que ele orava e o outro que ia orar. Foi quando? Diga, de noite. O teu espírito não dorme. Deus não dorme. Continua ainda, existe uma atmosfera de guerra nesse reino do Espírito. Você pensa que desapaga e só... Não, existe ainda o reino espiritual, se move à noite. É por isso que a depressão vem de noite, a ansiedade vem de noite, preocupações vêm de noite, falta de sono vem de noite, porque o diabo quer tirar o seu descanso. E se ele tira o seu descanso, você fica mal-humorado no outro dia. Quem não dorme fica mal-humorado, irmão. Descontrolado. O anjo da morte veio quando? De noite. Mas muitos de nós não oramos de noite, não buscamos, aprendemos pela manhã. Mas eu quero dizer para você, Deus começa pela noite. Eu vou repetir, Deus começa pela noite. Antes de você fechar os seus olhos,
Não vai ser uma tela de celular que você vai estar vendo. Ou se estiver vendo, vai ser a palavra de Deus que você vai estar lendo. Mas antes de você fechar os olhos, você vai falar: Espírito Santo, eu entrego o começo desse novo dia. Eu entrego a minha noite em paz. Eu vou me deitar em paz, eu vou dormir, porque o Senhor vai me fazer eu descansar. E o Senhor é o meu descanso. Tua presença vai manifestar nesse quarto. Irmãos, eu já tive manifestação de demônios no meu quarto, de guerras espirituais, de eu ter que levantar, de eu ter que orar, de eu ter que expulsar demônio. Falar: você não está autorizado, está na minha casa, o que você está fazendo aqui? Tirando meu sono, você vai embora. Quantas guerras espirituais? Por quê? Porque eles estão armando situações, prisões, cadeia. As coisas más acontecem tudo de noite. Você vê que as pessoas se prostituem de noite, as pessoas... Por quê? Porque o reino espiritual continua trabalhando, mas às vezes nós ignoramos a noite. Aleluia. Fala: Deus começa pela noite. Esses homens receberam instruções de Deus, tudo pela noite. Samuel, Deus chama ele quando ele estava o quê? Dormindo. Uau! No descanso. Porque é no descanso que Deus fala. Você quer ouvir Deus? Você precisa descansar. Mas não é só um sono natural, é descansar na pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus. Você quer prosperar? Ele conhece a mente de Deus, a riqueza está com Ele. Ele é dono do ouro e da prata. O céu, quando você vai ler a rua, são de ouro. E aí? Você buscando alguma coisa, Ele é o melhor amigo. E Ele pode te dar uma fórmula, Ele pode te dar um segredo, Ele pode falar algo que ninguém sabe você fazer, mas simplesmente é correndo de lá para cá. Não, é confiando, é no descanso, é caminhando com Ele todos os dias. Essa igreja vai crescer. O destino profético já foi liberado, mas é no descanso de Deus. O Bruno falou aqui do Davi que teve sonhos. Vai ser em pessoas que valorizam a glória e a presença de Deus. Porque não vale nada uma igreja cheia de pessoas vazias. O que vale é uma igreja cheia de pessoas cheias, transbordando do Espírito, que dormem, que descansam, que estão homens e mulheres que sabem quem são no Espírito. Deus não se encanta com igreja cheia, Deus se encanta com o peso de glória que há naquele ambiente. Deus não vem medir a igreja por quantidade de pessoas, mas pelo preço da presença daquelas pessoas carregam, pela transformação diária a cada dia, pela glória de Cristo, pelo bom perfume de Cristo. Quando eu abro a minha boca, eu exalo o bom perfume de Cristo. Quando eu coloco as minhas mãos, eu abençoo. Não é para fazer coisa mal. Por quê? Porque eu ando no Espírito. E quando eu ando no Espírito, eu não vou satisfazer as obras da carne. Pastor, você precisa vencer o pecado. Não, você não vence o pecado. Você só vence o pecado caminhando no Espírito. Você tenta todo dia: eu não vou pecar, não. Você vai pecar, porque a força da lei, a lei dá força ao pecado. É igual aquela pessoa que quer boiar na água. E o que ela faz? Ela começa a se bater. Quando você vai boiar na água, o que você tem que fazer? Você tem que se jogar. Enquanto você luta, o que acontece? Você afunda. Quando você se tornar um com a água do Espírito, sabe que Ele vai te envolver de uma certa forma, que Ele não vai te afundar, não. Ele vai te colocar para cima assim, ó. Porque você e Ele se tornou um, porque você está descansando. Quanto mais você se bate, mais você afunda. Mas quanto mais você se entrega, quanto mais você se rende a Ele, mais Ele faz na sua vida. É um render. Você não vence o pecado, é o Espírito Santo, a vida dele dentro de você, que vence o pecado por você. Desista. Esse dia eu falei para uma pessoa viciada, eu falei: pare de tentar parar de fumar, de beber. A pessoa quase se escandalizou. Você nunca vai conseguir, meu querido. E se conseguir, vai ser por pouco tempo. Mas eu quero te apresentar uma vida que você precisa conhecer. Ele quer entrar dentro de você, e se Ele fizer a sua vida, Ele destrói todo o poder do pecado, e Ele te dá força para você viver uma vida santa. Santidade não é eu, santidade é uma pessoa. É o Espírito Santo que habita em mim e que faz eu viver e caminhar no Espírito. Se entrega, irmão. Mas está difícil, pastor. É porque você está muito resistente. Mas está tão duro, é porque você está tentando lutar com a tua força.
Davi se encontrava com o Senhor, sabe quanto? Nas madrugadas. Irmão, vou falar uma coisa para você. Não é que a fila é mais curta, não, porque no Japão agora é noite, tá? Mas existe um segredo pelas madrugadas. Teve um irmão aqui que falou comigo, no primeiro culto ele falou, pastor, essa manhã eu acordei às 3 da manhã, não entendi, acordei às 4, levantei e falei, o que tem a ver 3 e 4? Ele começou a ver, e o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo são um. Eu falei, você acordou às 3, é uma unidade de uma trindade aqui, ó, completude. Mas não é só uma questão disso, é que você vai estar muito mais sensível a ouvir a voz de Deus nesses horários. Não é que não tem fila, não, existe algo espiritual poderoso, porque para Deus esse é o comecinho. E Deus é um Deus de princípios. O começo para Deus, o primeiro importa para Deus. Quando Deus diz a Israel, eu quero as primícias. Eu não quero uma oferta, eu quero a primeira. Eu vou falar para você até dar o dízimo, mas prioriza o Senhor como primeiras ofertas. Existe uma diferença, irmãos. Só um WhatsAppzinho para você aqui. Você já dizima, não tem problema. Porque quem te convence isso é o Espírito Santo, não sou eu. E se você não tem revelação, Deus quer contar com riquezas aqui da terra para muitos homens e mulheres. Mas precisam ser confiáveis. Que não tenham o seu coração em mamão primeira vez. Que já destruiu. Uma das coisas que eu tive que destruir na minha vida, irmão, foi mamão. Mamão não me domina nessa terra. Trabalho, você me desculpa, não me domina nessa terra. Nunca me domina. Sempre disse não. Deus é o primeiro. Deus é o centro de tudo na minha vida. Nunca faltou. Já passei por crise nesse país. Já perdi tudo naturalmente. Mas Deus me restituiu muito mais. Por quê? Porque eu perdi tudo, mas não perdi a presença. Não perdi o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi e traz conexão. E coloca uma pessoa aqui começa a abençoar e abrir porta. Eu falo, eita! E a minha oração, eu falei, Senhor, o Senhor precisa de uma pessoa só para me abençoar. E o Senhor levantou uma pessoa. Eu falei, Espírito Santo, você é maravilhoso. Você me pediu uma, eu podia te mandar 10. Mas ele me mandou um que foi grande. Eu falei, glória a Deus! Vendi mais de 70 casas para um homem. Do Brasil, não é da América não. Mas por quê? Porque eu tenho que aprender a descansar, a entender. Eu orava ao momento da minha vida que eu só colocava comida na minha mesa. Tinha casa, perdendo casa. Tínhamos 3 lojas. Não sei porque eu estou falando isso, mas vai para alguém. Tinha 3 lojas, tinha mortgage company, tinha corretores, era uma das maiores imobiliárias. E de repente as coisas vão tudo por água abaixo. E aí? E aí aonde está o teu socorro? O teu abrigo, aonde que está firmado os teus pés? Se estiver na rocha, pode vir a tempestade, pode vir a tormenta, Deus vai te manter de pé. Aprenda a confiar na pessoa do Espírito Santo. Os medos vão vir. Vai, claro que vai bater os pensamentos, vai bater na sua mente, não tem como. Mas você precisa entender que Deus não fala na sua mente, Deus fala no seu espírito. E o seu espírito fala na sua mente, traz luz. Você precisa ter luz aqui, mas a luz primeiro é no espírito, aqui no espírito do homem. Salmo 119, 147 diz assim: os meus olhos antecipam-se. E ele diz assim: ao encontrar-se as vigílias noturnas, para que eu medite na tua palavra. Você quer prosperar? Palavra. A palavra criou tudo do nada. Começa a declarar a palavra. Quando você vai aprender que esses homens só venceram porque eles confiaram, a fé e a palavra liberada traz a ação do Espírito Santo. Fé, palavra, ação do Espírito Santo. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer do pão que penosamente grandeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Por isso que em paz eu vou me deitar. Tem gente que está entendendo. Tem gente que vai chegar nessa noite e vai dizer: Espírito Santo, cobre a minha noite. Revela o coração do Pai, me dá sonhos. Tem gente que vai demorar um pouquinho mais de tempo. Porque a palavra não é para ser ouvida. A
A palavra é para ser revelada no coração. E se você está com o coração aberto, essa palavra vai entrar. E antes de você fechar os olhos, talvez você vai pegar na mão da sua esposa e vai dizer assim: vamos entregar o nosso dia agora que está começando ao Senhor. Vamos orar, vamos entregar aquele problema que nós não vencemos. Vamos entregar aquilo, vamos orar aqui agora. Vamos chamar aqui a manifestação do Espírito Santo. Vamos entregar esse dia. E quando você acordar, irmãos, eu tenho certeza que a atmosfera vai ser diferente. O ambiente vai ser diferente. O teu dia vai ser diferente. Por quê? Porque não tem como ser igual com a manifestação do Espírito Santo. Espírito Santo, as maiores instruções, irmãos, vão vir para você enquanto você estiver dormindo. O Espírito Santo se revelará a você. Quando o Espírito Santo fala, ele deposita no seu espírito os segredos de Deus. Quando ele fala os mistérios de Deus ao seu coração e traz a revelação, e a sua mente começa a entender. Você fala: uau! Olha isso aqui, por que eu não pensei há tanto tempo? É porque eu não me entreguei já há muito tempo. Porque Deus está falando a todo momento. É eu que não me entrego, é eu que não deixo essa água se tornar um comigo e começar a flutuar, a deixar o Espírito me conduzir. Deus está te chamando para você voar voos mais altos nas asas do Espírito. Existe um lugar onde você vai acima dos problemas, acima da tempestade. É o voo mais alto, é o voo como de águia, onde os seus olhos estão fixos no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. A noite não é apenas um descanso físico. A noite é um campo de batalha para a minha vida e para a tua vida. Não podemos deixar isso e ignorar. Não podemos. Mas a boa notícia, diga: eu tenho uma notícia boa. O Espírito Santo, o meu amigo, ele não dorme. Ele não descansa, não dormirá o guarda de Israel, não descansará até que os meus inimigos sejam todos destruídos. Ele não dorme, ele me guarda ao meu deitar e ao meu levantar. Ele é por mim, ele que me guarda. Eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou viver a vida que Deus planejou. Mas eu preciso convidar esse amigo que vence por mim. Aleluia. A boa notícia é que ele não dorme, está pronto a te proteger, a te guardar. Por isso é essencial você entregar a sua noite, o seu dia a ele. Interessante que Jesus na cruz, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Por quê? Deus não sabia? Não, porque precisa ser conversado. Amigo se conversa, amigo tem relacionamento. Antes de morrer, ele fala: Pai, estou entregando meu espírito, estou chegando aí, papai. Pega o meu espírito. Senhor, eu vou dormir agora. Eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu sono, eu entrego a minha noite, eu entrego esse dia que já começou. Eu entrego porque o dia começa para o Senhor, é na viração, é a noite que começa. Deus se manifestou, o Espírito se manifestou quando tu estava em trevas, estava sem forma, vazia, e de repente começou a trazer ordem. Deus vai trazer ordem em situações na sua vida. Vai ser pela noite, pelo sono, pela direção que Deus vai te dar. José estava dormindo, teve um sonho, e o sonho era para ele sair rápido, pegar Maria e Jesus, que tinha acabado de nascer, porque Herodes queria matar Jesus. Quando foi? À noite. Direção clara vai vir para você, mas se você não descansa, é atormentado, como que você vai ter revelações que Deus fala na quietude, e não se aquietar? A nossa alma precisa se aquietar. Quando você declara: Espírito Santo, toma conta da minha noite. Ai, Jesus. Sabe o que acontece? Ele coloca um sono divino em você. Sonhos espirituais começam a acontecer. Porque o Espírito Santo, ele quer comunhão. O teu espírito não dorme. Ele está em comunhão a noite inteira. Você está recebendo impressões no seu espírito de Deus, mesmo com a mente sem entender nada e desligada às vezes. Mas de repente vem ideias pela manhã, porque Deus já colocou tudo no seu espírito e está revelando a sua mente.
Sempre um novo dia é maravilhoso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem na presença do Senhor. Aleluia. Já para nós finalizarmos, eu quero falar sobre a parábola aqui, Mateus 13 e 25. Olha esse versículo, diz assim: mas enquanto os homens o quê? Dormiam. O que aconteceu? Veio o quê? O inimigo dele semeou o joio no meio do trigo. Quando que o inimigo veio trabalhar? Quando eles dormiam. O inimigo sempre tenta semear coisas ruins à noite, pensamentos maus. Você não fez isso, você não fez aquilo, e você não tem como resolver nada, porque você já está quase deitado na cama. Você não falou, você não ligou, não tem como. É igual você vai orar. Quando você vai orar, parece uma coisa. Você dobrou o joelho, sabe o que acontece? Um monte de ataque do inferno na sua mente. Meu Deus, essa ligação, esse WhatsApp, aquele irmão, aquela coisa. Agora sai mente natural. Eu preciso ouvir o que o meu pai quer falar para mim aqui. Eu preciso da direção do Senhor. Eu preciso acalmar, porque nós somos atacados todos os momentos. Esses pensamentos não são de Deus, são do diabo. Oh meu Deus. Aleluia. Diga: o sono é renovação. Só tem renovação com a presença. Tem gente que vai dormir a noite inteira, vai até quase perder a hora. Gente que tomava remédio para dormir, vai deixar o remédio. Meu Deus, quanto tempo eu tomava remédio para dormir, agora eu não preciso mais tomar. Sabe por quê? Só vai convidar ele para o teu sono. Tão simples, pastor. Desse jeito, em fé. E depois você me conta. Mas me conta. Aleluia. O corpo e a mente passam por um processo de restart, de reinicialização à noite. As células são renovadas. Por isso que o diabo quer tocar na sua noite, trazer pavor. Nem seta noturna. Por que seta noturna? Porque o diabo trabalha à noite. Ele é o príncipe das trevas. Mas Deus é a luz verdadeira. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus vai renovar você hoje. Deus vai restaurar. Primeira coisa, comunhão com o Espírito Santo. Sim, queridos, eu já falei para você, você é a justiça de Deus. Não olha para os teus pecados, olha para Cristo. Se você falhou, fala: Senhor, eu falhei, eu sou falho mesmo, mas Senhor, o teu sangue me purifica, não quero viver no pecado. Eu sou uma nova criatura, eu nasci do alto, a semente divina está dentro de mim. Eu quero viver todo o potencial que o Senhor tem. E o potencial que o Senhor tem não é medo, não é ansiedade, não é preocupação, mas é viver o reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, com a comunhão do Espírito Santo. Que a graça, que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Diga: comunhão, relacionamento. Não tem como ter comunhão sem falar, sem se relacionar, sem conversar, sem pedir, não conta para Ele as pequenas coisas, conta para Ele. Ele se importa com tudo, Ele está com você. Não é só as grandes coisas, não é todo momento, é a comunhão, é a comunhão. Na minha casa eu tenho comunhão com a minha esposa. Por quê? Porque eu converso com ela tudo, ela tem comunhão comigo, e eu e ela e o Espírito somos uma, e eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo somos um também, porque isso é uma comunhão, e Deus atua na comunhão. A primeira coisa que o diabo quer é atacar para que uma igreja seja dividida, não tenha comunhão, um irmão falando mal do outro, outro do outro, louvor que um não conversa com o outro. Por quê? Porque Deus não se move onde não há unidade. Deus só se move aonde há concordância, e o Espírito Santo, Ele vem para testificar no nosso espírito essa concordância e dizer que nós somos filhos. E se somos filhos, nós precisamos entender que esse é o nosso irmão e a nossa irmã. Ele tem um pai, que é o pai que está no céu. Aleluia. Ah, pastor, mas eu nunca tive pai. Eu quero te falar: qual pai? O passageiro da terra ou o pai do céu?
Porque pai você sempre teve, talvez você nunca reconheceu que você tinha um pai que está no céu e ele nunca te deixou desamparado. Ele sempre colocou conexões, portas, pessoas para cuidar de você. E se você está aqui, é porque ele te ama, é porque ele cuidou de você. Eu sei que cada um tem uma história, cada um tem um problema na vida, tuas frustrações, deixa na cruz. Deus te deu uma nova história para você caminhar, e essa história é uma vida nova no Espírito. Por isso que Paulo fala: caminha no Espírito, anda no Espírito, e você vai viver uma vida sobrenatural. Essa igreja foi chamada para viver o sobrenatural de Deus. Eu quero que você se coloque de pé aqui agora. Eu quero declarar que nós vamos viver o sobrenatural. Sim, o que Deus fez foi para ontem, o que Deus realizou foi para ontem, mas existe um ano novo. Esse é o ano 2025, é o ano de restituição, é uma palavra nova, e nós vamos viver o novo de Deus em todas as áreas da nossa vida. Primeira coisa, a restauração restaura essa comunhão. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu sou um pecador. Não, eu quero dizer para você: você é um lavado e comprado pelo sangue do Senhor. Você pertence a Cristo, você é corpo de Cristo, você foi inserido dentro do corpo, e corpo de Cristo é Ele que mantém o corpo. E o Espírito Santo que está aqui adornando. Às vezes o corpo é meio desajeitado, mas o Espírito Santo está preparando, está consertando uma coisa aqui, uma coisa ali. Alguém fala, machuca o outro, mas o Espírito Santo vai e ministra ao coração desse irmão: perdoa aquele. Se você tem alguém que tem que perdoar, é agora, meu irmão. Se tem alguém que você tem que esquecer, esquece. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, ele vai caminhar com você, te lembrar que você é amado do Pai, e que Deus tem um propósito, e não vale a pena ficar carregando essas coisas tranqueiradas do mundo. Ah, mas foi o fulano de tal. Esquece o fulano de tal. É o amor de Deus na minha vida. É Ele que vai fazer eu viver o melhor. É Ele que vai fazer, porque eu bem sei os planos que eu tenho sobre vocês. Eu bem sei os planos. Não são planos ruins, são planos de paz, para dar um futuro muito mais além do que você imagina. Deus tem um futuro maravilhoso para mim e para você. Mas eu preciso declarar a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso convidar Ele. Pastor, Ele não está comigo? Sim, mas não ignore Ele. Convida Ele, abra a porta e fala: entra, Espírito Santo. Oh meu Deus, está no carro, fala: Espírito Santo, está aqui comigo. Converse, Ele é uma pessoa. Ele conhece a mente de Deus, Ele é Deus. Vamos invocar Ele aqui agora. Você sabe quando você invoca Ele, Ele manifesta? Quando você chama Ele, Ele começa a se manifestar. E quando Ele se manifesta, aquele medo vai embora, aquela ansiedade vai embora, a preocupação, portas se abrem. Só na comunhão, porque Deus te criou para comunhão, Deus te criou para o relacionamento. O Senhor é o dono de tudo, Pai. Essa casa é tua. Deus me chamou pra tudo abandonar. Se entregue ao Senhor, se entregue. Me convidou pra nele confiar. Confia. Na vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Diga que você está aqui. Diga para Ele tudo que eu sou. Eu rendo, eu entrego. Entrega o problema, a ansiedade. Pois eu sou teu, e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui. Ei, eu te amo, Espírito Santo.
Eu sinto a glória de Deus. Ele é bom. E tu és bom. Pra sempre tu reinas. Teu nome é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja. Todo o céu te adora. Eu venho por dizer que tu és bom. Pra sempre tu reinas. Teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja. Todo o céu te adora. Eu venho pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas. Teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. E eu sei que sempre está. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nessa casa. Tua presença manifesta, Pai. Nós honramos a tua presença nessa casa. Nós honramos a tua presença. O Senhor não visita, o Senhor é residente. O Senhor é residente nessa casa, Pai. Nós reverenciamos a tua presença, Espírito Santo. Nós reverenciamos a tua presença. Nós sentimos, Pai. O teu perfume exala nessa casa, nessa manhã, Pai. O aroma de Cristo pelo Espírito Santo. Oh, Yarabaxere, Garabassoro, Boyarabaxê. Irmãos, eu sinto no Espírito de orar por pessoas. Você que precisa entrar nesse lugar de descanso, venha para frente, irmão. Está debaixo de ataque do diabo. Todos nós estamos debaixo de ataque. Mas venha para frente, se você quiser. O Espírito Santo está manifestando nessa casa. Você vai desfrutar de uma paz que você não vai dizer, meu Deus. É como o irmão Bruno disse aqui, eu estou no momento de guerra, mas existe uma paz. Existe algo me conduzindo, é Jesus dormindo no meio da tempestade. Porque um homem que carrega o Espírito Santo no momento de tempestade, ele consegue dormir numa tormenta. Não importa como está o mar, não importa como está a situação da sua vida. Com o Espírito Santo, você vai conseguir descansar. Ele é o teu descanso. Você tem dificuldade, se você não tem paz, se pensamentos na sua mente você não consegue mais controlar, você não consegue mais controlar a sua vida, você não consegue mais controlar as suas decisões, eu quero falar, entregue tudo ao Espírito Santo, aqui o comando da tua vida. Ele é o único que pode te guiar em toda a verdade. Ele é o único que pode te guiar em pastos verdejantes. Ele é o único que pode fazer descansar a sua alma. Ele é o único, Ele é o único, Ele é o amigo.
Ele é um amigo presente no momento da angústia, no momento da perca. Ele é o consolo, Ele é o abrigo. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Queria que os líderes viessem, orem para essas pessoas aqui. Ore, ministra, ministra, ministra os corações, ministra, ministra. Ministra os corações. Tem corações aqui que está ferido, irmãos. Sim, o diabo tem ferido pessoas. Tem pessoas que precisam de palavras, pessoas feridas. Sim, pessoas que precisam ser curadas. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa manhã. Existe cura sendo liberada. Existem almas que estão precisando de cura, de restituição, de restauração. É uma manhã de manifestação da presença, da presença, da presença. Aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, E eu sei Espírito que ao meu lado sempre Espírito estás. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, eu declaro vida. Da morte eu declaro vida agora. Eu declaro pessoas sendo libertas agora, Pai. Todas as cadeias de prisões agora sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro um ambiente de descanso. Enfermidade eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Todo câncer eu te repreendo agora. Diabetes eu te repreendo agora. Pressão alta eu te repreendo. Ansiedade eu te repreendo agora. Todas as dores nas costas, nas colunas, nas pernas, visão seja restabelecida. Audição agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus. Pude ver que tu és bom, Deus sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Espírito Santo, Espírito da verdade. Espírito da verdade, conhece as riquezas ocultas em Deus. As riquezas. Quem conheceu a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. Revela-nos, Pai, as coisas ocultas, Pai.
pela presença do Espírito Santo traz. Nos revela os segredos, Pai, do Teu coração. Oh, Pai, que nós possamos, Pai, a cada dia, Pai, ver a Tua glória manifesta onde nós fomos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos aqui. Eu declaro que à noite, Pai, o Espírito vai cobrir a noite deles. Vai envolvê-los. Vai envolvê-los. Vai haver mudança no descanso. Direções no descanso. Nós finalizarmos aqui 3 coisas para você praticar essa semana. Antes de você dormir, você vai dizer: Espírito Santo, sonda-me, sonda o meu coração. Deixa Ele sondar o teu coração. Não é para você sondar, não. Deixa Ele, sonda o meu coração. A segunda coisa, você vai pedir: Espírito Santo, fala comigo enquanto eu durmo. Revela o teu coração. Fala comigo enquanto eu descanso. Espírito Santo, toma conta da minha noite. 3 coisas. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Oh, Espírito Santo, fala comigo enquanto eu durmo. E eu entrego a minha noite. Toma conta da minha noite. E o teu dia vai ser um dia incrível. Começa a fazer essa semana isso. Não durma, não feche os seus olhos olhando para baixo. Olha para cima. Olha para o alto. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E declara antes de você dormir: toda a palavra é semente. Fala para o Espírito Santo os teus sonhos, os teus desejos. Fala com Ele. Em nome de Jesus. Todos nós aqui somos... Todos aqui são filhos. Alguém não entregou sua vida para Jesus ainda? Não sei se tem alguém aqui que nunca decidiu pelo Senhor. Se todos já decidiram, somos uma reunião de filhos, mas se tem alguém aqui que talvez nunca entregou sua vida para Jesus, quer entregar, Jesus entregou a vida por você, de braços abertos, mostrando tanto que te ama. E na realidade foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu. Vocês são deles. Deixa Ele viver a sua vida. Ele entregou a vida dele por você. Hoje Ele quer viver a sua vida. Que você tenha uma semana, um domingo abençoado. Uma semana abençoada, andando no Espírito, caminhando no Espírito, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos, convidando Ele ao abrir os olhos, ao fechar os olhos. Você possa reconhecer essa presença. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Aleluia.